sábado também tem clássico carioca, Vasco e Botafogo, a partir de 6h30 da tarde. O jogo vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o Lucas de Sena conta mais do Vasco pra gente. Olá, amigos e amigas. O Vasco teve 10 dias de férias e 18 de preparação para essa volta do Campeonato Brasileiro. E nesse período, o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o clube por mais um ano. Ontem desembarcou no Rio o reforço do Thiago Mendes. Volante, ele estava no Al Rayyan do Catar e assinou um pré-contrato até o fim de 2027. Vai passar por exames médicos e, se aprovado, assina o contrato. Diz que não está 100% fisicamente, mas em 1 ou 2 semanas fica à disposição para jogar. O Vasco, que na semana passada tinha zerado o departamento médico do clube e recuperado todos os atletas lesionados, nessa semana teve uma baixa. O Adson sofreu uma nova fratura na tíbia da perna direita. É a mesma lesão que ele sofreu no ano passado. Não há um prazo para essa nova recuperação. Em 13º no Campeonato Brasileiro, o Vasco treina no Rio até sexta-feira, dia em que viaja para Brasília, onde no sábado encara o Botafogo às 6h30 da noite. Um forte abraço para todos e todas. Abraço para você também. E na chegada ao Brasil, o Thiago Mendes falou um pouquinho sobre as expectativas para essa nova fase no Vasco. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanho ele. Sobre a preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, eu vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então, acho que agora é treinar para ficar à disposição 100%, à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Olha aí, Pedrosa! Thiago Mendes falou com a BTB, agradecer a BTB aí pelas imagens na chegada ao Rio de Janeiro. Cadê? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Fala desse jogador, Lucas Pedrosa, para esse vascaíno que quer saber desse jogador. Vamos lá, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos que estava no Catar, é um atleta que fez uma temporada muito, muito boa pelo Lyon quando ele estava na França, é um jogador que realmente foi um destaque por lá. Sai aqui, se eu não me engano, ele é revelado pelo Goiás, joga no São Paulo, vai muito bem no São Paulo, só que ele, infelizmente, não é algo corriqueiro na carreira dele, mas ele tem uma lesão muito grave lá no Catar, e aí ele jogou muito poucos jogos nessas últimas temporadas. Então ele mesmo diz na coletiva também, nessa chegada aí ao Rio de Janeiro, que ele não está 100%, mas que em 2 semanas, 3 semanas ele vai estar 100% para ajudar o Fernando Diniz. A gente sabe como é que é o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de recuperar jogador, ele é um cara que gosta de apostar em jogador e ele não olha muito para essa questão da idade, mas eu vou falar novamente aqui. O Thiago Mendes é um jogador ruim? Lógico que não. Ele é bom jogador. Tecnicamente, então, bom jogador, se entrega em campo. Sempre foi bom jogador, tanto é que o Flamengo tentou, o Internacional tentou, São Paulo tentou, outros clubes tentaram. Verdade. Então, ele é um bom reforço. Só que a questão física me incomoda. Eu já falei aqui. Eu prefiro muito mais um volante que consegue jogar 40 jogos, que às vezes não tem essa grife toda, que é mais jovem, que tem potencial de rendimento, do que um cara com 33, com 2 anos e meio de contrato. Não é 1 ano e meio, o Vasco não conseguiu ter uma redução nesse tempo. 2 anos e meio de contrato, e assim, eu vi até muita gente falando sobre salário de 1 milhão, não é isso. Pelo que eu ouvi, é um salário de 600 mil, mais algumas metas que todo jogador tem contrato. Que é o que está hoje, né? Exatamente. Padrão, né? Acho que o salário é alto, mas é um salário ok para a carreira que ele tem. Só que eu tenho muita dificuldade de falar assim, vai dar certo ou não vai dar certo. A questão física me pega. Eu não gosto de jogador que já teve lesão grave, que já tem uma idade avançada, que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro para um Vasco que precisa e muito de saúde. Eu já falei aqui, Jair volta de lesão, jogador que eu gosto, mas está voltando de lesão. Paulinho, jogador que eu gosto, mas não voltou a ser o mesmo depois da lesão, nem perto disso. Hugo Moura, oscila demais. Matheus Carvalho, não dá para confiar. O único que realmente está desempenhando legal ali é o Tietê, principalmente com o Diniz. Então, assim, esse primeiro volante, o Vasco é uma posição
carente. Tomara, eu torço muito, sou vascaíno. Tomara que o Thiago Mendes consiga assumir a posição. Ele é o primeiro volante, hein? Exato, ele vai jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo, mas vai jogar de primeiro. Tomara que ele consiga jogar o futebol que a gente sabe. Mas essa contratação é uma contratação de risco e por um alto valor. Então... E quando a gente fala de intensidade, a gente fala de um Fernando Diniz, que é um cara que parece que treina mais. Os jogadores parecem que precisam ter mais fôlego, né? O tipo de jogo do Fernando, não só a forma com que a gente enxerga na hora do jogo, mas também o que a gente sabe dele nos treinamentos. Ele é um cara que exige muito fisicamente, o André. Exige, sim. O Thiago Mendes é um bom jogador, tem essa questão que o Pedrosa levantou, que é a parte física. O esquema do Diniz exige muito isso, né? Você tem que estar muito tempo com o controle de bola, atrás, tem que sair para agredir, mas eu acho que pode dar certo, que o Thiago Mendes tem muita qualidade no passe, que é o ponto principal de que, para jogar com o Diniz, você tem que ter bom passe, senão você não consegue jogar. Você pode ser, eu lembro muito do Iago, que fazia era muito bem no Fluminense, depois pro Bahia, ele era um jogador que arrastava muita bola, que não é o que o Diniz gosta, né? O Diniz gosta do cara que toca e sai, né? Como diz na gira, os 25 centavos, né? Então, o Thiago Mendes é um bom jogador, é um jogador de pegada e que tem um bom passe também. E o Fernando Diniz falou sobre o período de treinos do Vasco durante a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? Acho que foram muito importantes pra gente, como a gente aproveitou também a primeira parada que teve antes do jogo do São Paulo. E os jogadores estão se empenhando ao máximo para poder melhorar em todos os sentidos. E acredito que a gente vai colher os frutos dessa parada. A gente soube aproveitar muito bem. O trabalho foi muito intenso, foi muito forte, com adesão 100% de todo mundo. Vai colher os frutos. Será que a colheita eu que vou fazer, ou Lucas Pedrosa? Pode ser já no sábado, assim. A última apresentação do Diniz foi a melhor dele. Contra o São Paulo, fora de casa, jogando muito. O Vasco engoliu o São Paulo naquele momento. Como que vai voltar agora? O David Ancelotti não vai ter tempo de treinar o Botafogo a ponto de fazer grande diferença. E o Botafogo perdeu 2 grandes jogadores, o Jair e o Igor Jesus. Então, assim, eu repito, assim, acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Vasco, um time melhor do que o do Vasco, mas para esse jogo específico de sábado, pelo contexto, não tem favorito. Enquanto o Botafogo estava se desgastando e perdeu peças, o Vasco estava treinando e ganhou peças. O Leandrinho voltou para o time, o David está praticamente liberado, o Thiago Mendes não deve jogar, mas é um time que tem conseguido ter tempo maior de treinamento. Ficou 20 dias treinando e 10 de férias, também descansou a cabeça. Então vai ser um grande jogo no Mané Garrincha. Eu acho que o Vasco chega mais preparado. Eu não diria melhor, eu diria mais preparado pelo último mês do Botafogo. Muito bem. Thiago Mendes, vamos falar de Thiago Mendes? Vamos. Falar de Vascão. Thiago Mendes chegou ao aeroporto e já falou com a imprensa. Vamos ouvir o Thiago. Joga muito, hein? Vamos ouvir. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então, eu acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100% à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Bigode, baita de um reforço pro Vasco da Gama, hein? O moleque joga demais, hein, Bigode? Joga muito, GV. E ele já vinha sendo especulado aqui no futebol brasileiro há alguns anos, né? Eu lembro que o Flamengo tinha uma tara por ele absurda. Toda janela o nome do Thiago Mendes surgia, mas o Flamengo nunca conseguiu trazer. E agora ele vem pro Vasco, eu acho que por uma faixa do campo em que o Vasco tem até algumas boas opções, mas com a chegada dele eu acho que é um indicativo de que alguém ali vai sair, alguém que já está hoje não vai permanecer. Vamos ver quem vai ser essa peça, fala-se muito em Paulinho, em Jair, mas eu prefiro esperar para ver. E GV, eu acho que o Vasco também precisa abrir o olho para outras faixas do campo, né? Eu acho que as pontas, o Vasco precisa de reforços. Tem a volta do David também, que está se recuperando da lesão dura que ele teve. A nota ruim, péssima, na verdade, foi mais uma lesão do Alisson, precisou passar por mais uma cirurgia, vai ficar afastado por mais um tempo. E o Alisson, que até essa última lesão que ele teve, era muito importante para o time do Vasco, especialmente na época lá do Rafael Paiva. Ele era quase que o equilíbrio do time, mas infelizmente machucou de novo. Pronta a recuperação a ele, que ele consiga se recuperar bem, que volte logo.
e que o Vasco consiga ser uma equipe mais forte. Eu acho que a última imagem que a gente teve do Vasco foi aquela grande vitória contra o São Paulo no Morumbi, em que o Vasco foi muito bem. E é isso que eu espero do Vasco nesse sábado contra o Botafogo. Um time bem mais organizado, intenso e com as características do Fernando Diniz. Óbvio que não todas, mas uma boa parte delas até por conta desse tempo que teve para treinar. Então eu estou esperançoso e otimista quanto a essa sequência do Vasco, só que eu acho que precisa de mais reforços, precisa trazer mais 1 ou 2 jogadores. Notícia boa também dessa semana, Nando, a gente tem 2 minutinhos ainda, é a renovação do Léo Jardim até 2030, né? Pra mim, a principal peça do Vasco, aí agora o torcedor pode ficar tranquilo, né? GV, pode sim. Notícia maravilhosa pro Vasco. Como você mesmo já falou, você é um entendedor da posição, mais ou menos. Mas que teve ali durante muito tempo, o Léo Jardim vem sendo um desses pontos de equilíbrio que o Flavinho falou aqui no gol do Vasco. Ele faz parte dessa espinha dorsal do Vasco, na minha opinião. Hoje ele é importantíssimo não só nas 4 linhas, mas como também é um ponto de equilíbrio dentro do vestiário, o cara que já esteve fora do Brasil, que esteve passando por momentos difíceis com o Vasco há pouco tempo atrás. Então ele consegue passar essa tranquilidade para os jogadores que estão chegando, consegue ser essa referência para os caras que já estão. E eu tô com o Flavinho, GV. O Vasco precisa de um meia ali para dividir essa responsabilidade com o Felipe Coutinho. Um meia mesmo de origem, meia atacante e jogadores de lado. E acredito também que não reserva para o Verratti. O Verratti é esse cara incansável, mas pode ser que ele precise de um cara que substitua ele de vez em quando. Ah, sim, porque também não é mais tão jovem, apesar de ser letal. E tem novidade no Vasco da Gama. Primeiro reforço para a nova temporada, Thiago Mendes vai assinar contrato com o Vasco até o final de 2027. O volante recebeu ligações de Fernando Diniz e do goleiro Léo Jardim antes de acertar o vínculo com a equipe carioca. Thiago Mendes estava no Al Rayyan do Catar e chega sem custos ao Vasco para a sequência da temporada. O jogador já teve passagem pelo Lyon da França e também pelo São Paulo aqui no futebol brasileiro. O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo. A partida pelo Campeonato Brasileiro acontece em Brasília. Depois do jogo, viagem direta para o Equador, porque o Cruz Maltino joga os play-offs da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo contra o Independente Del Valle é na altitude de Quito, a mais de 2.800 metros de altura. É hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, ontem à noite o volante Thiago Mendes desembarcou no Rio, foi anunciado pelo Vasco, chega com 2 anos e meio de contrato e vai vestir a camisa 23, o primeiro reforço dessa janela, o volante Thiago Mendes. Vamos ouvir o que ele falou na chegada ao Rio de Janeiro. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Então tá aí o Thiago Mendes ressaltando que não está 100%. Lembrando que o último jogo dele foi há 1 mês e meio, dia 24 de maio, quando ele ainda estava no Al Rayyan do Catar. Nas últimas 2 temporadas pelo Al Rayyan, somando as 2 temporadas, ele atuou por 31 partidas, então vai ter que pegar condicionamento físico e ritmo de jogo. O primeiro reforço do Vasco na janela, o volante Thiago Mendes. Vasco seguindo na preparação, sábado clássico contra o Botafogo em Brasília. Zé V. Pois é, e o Vasco, por enquanto, com apenas um reforço para a zaga, Thiago Mendes, né? E tendo um clássico pela frente. Aguardar aí para ver se esse tempo do Vasco sobrou tempo para treinar, né? Agora o Fernando Diniz não pode reclamar que não teve tempo para montar esse time taticamente no modelo dele. E isso a gente começa a ver a partir de sábado, né, Léo? O Vasco teve tempo para se recuperar fisicamente, os jogadores tiveram férias, para entender o modelo de jogo do Fernando Diniz, melhorar esse modelo de jogo e deixou uma última impressão muito boa, né? Aquele resultado contra o São Paulo, verdade. A vitória fora de casa, que mudou até o comando técnico da equipe paulista. Então a gente pode já começar a exigir um pouquinho mais do Vasco. Lógico que dentro de um limite, porque tem a recuperação do ritmo de jogo, porque uma coisa é você passar semanas treinando, outra já é um clássico pelo Campeonato Brasileiro, uma partida um pouquinho mais pesada. E o Botafogo, de certa forma, vem ainda no embalo de um Mundial, né? Vem no embalo de um Mundial, mas vem sem treinador. Sem treinador não, né? Mas com um novo treinador.
não teve um período maior para trabalhar, para se adaptar, para conhecer o elenco, porque uma coisa é você pesquisar sobre os jogadores, outra é conviver com eles no dia a dia, entender como é que é o movimento, como cada um trabalha, como cada um joga, ou como cada um pode se adaptar à sua ideia de jogo. Então, o Vasco chega um pouquinho mais preparado para esse clássico. Sobre o Thiago Mendes, um volante, é aquele cara que tem aquela caixa, né, para fazer a chegada no ataque, também a recomposição defensiva. Ele vai precisar de um tempo aí de recuperação. Eu acho que é natural, um tempo de preparação, mas finalmente chegou no Vasco da Gama, um reforço, um jogador que tem um lastro no continente europeu, jogador experiente e que agrega justamente nesse sentido, né? Experiência para essa região do Vasco, que já tinha, no mínimo, opções interessantes para o que é o futebol brasileiro, e agora ganha mais uma peça que tem essa bagagem que pode ser o diferencial para o Vasco seguir competindo, pelo menos na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, sonhando com uma nova classificação para uma competição continental. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, mais animado com a possibilidade de contratar Léo Pirani. Jogador indicado pelo Fernando Diniz, eles já trabalharam juntos em outros 2 clubes. O Pirani tem contrato com o DC United até o fim da temporada. E o Vasco tenta convencer o DC a aceitar uma negociação em definitivo sem custos. Ainda que tenha que pagar uma pequena compensação, pode ser que o negócio aconteça, e a vontade de o Vasco contratá-lo só aumentou depois de uma lesão séria do Adson, que sofreu mais uma nova fratura na tíbia. Período de recuperação de 8 a 12 meses, muita sorte e cabeça no lugar para o Adson nesse período de muita dificuldade durante a recuperação. Só para completar, em relação ao Pirani, jogador que atua em diversas funções, embora seja um meio-campista. Vamos ver como é que, se o negócio se sair, como é que ele se comporta com a camisa Cruz Maltina. Se é Vasco, está na colina.